noite! E depois de toda aquela jornada de leitura do Maslow, hoje eu estou aqui para falar das minhas impressões, né? O que eu tive de experiência com a leitura. Eu vou falar justamente sobre a minha busca, que é a definição de necessidades, e nada melhor do que um autor como Maslow, que foi a pessoa que mais falou sobre necessidades aí, ao menos que eu tenho conhecimento agora, poderia fornecer pistas, né, para que a gente possa trabalhar com esse tema de um modo mais objetivo possível, né. Tem um determinado momento da leitura que eu falo de uma palavra Weltanschauung, né, que ela significa cosmovisão. Por que o Maslow ele fala da cosmovisão? E por que ele não chega direto no efeito da ausência das necessidades, o que a necessidade representa para o ser humano? Porque ele vai posicionando o leitor desde o início das deficiências que a psicologia apresenta na era dele, né? Hoje a gente já sabe de uma série de evoluções que aconteceram na psicologia, mas a gente está falando de um autor da década de 60, né? Então ele vai falar assim, a gente precisa de uma psicologia que não seja tão positivista. Tem alguns momentos que eu vou até falar aqui, ele repete isso no texto, de que o método científico vigente, ele é muito rígido para a gente entender o que acontece no universo íntimo do ser humano. E então ele vai falar assim, ele traz o Weltanschauung, né? Você vai ver aí na tela, e eu fui ver um termo para cosmovisão. Então, como ele está falando das dificuldades e deficiências da psicologia, ele propõe o surgimento de que ele chamou uma terceira psicologia, né, que seria mais abrangente, mais humanista, né, que na época não tinha. O que eles tinham basicamente na época? Eles tinham a psicanálise, e para combater a subjetividade da psicanálise, e a gente vai ver que tem vários autores tão subjetivos que eles realmente não se sustentam enquanto ciência, e o Maslow ele quer a ciência. E aí fica essa inquietação do autor durante todo o livro. Como podemos entender mais e contribuir com a saúde humana usando a abordagem científica e, ao mesmo tempo, não ignorando aquilo que não está objetivamente observável como o universo íntimo da pessoa. Aí ele devaneia, né? Ele começa a falar. Aí eu falo assim, muito da cultura individual do autor, tá? Então a gente respeita, né? Mas ele vai falar assim, né? Que é tão importante a gente entender aquilo que não é objetivamente observável, como no behaviorismo na época se pregava, e que existem situações, vamos dizer, espirituais ou questões mais subjetivas ainda, que a psicologia deveria abarcar, na visão dele, né? Então ele tem uma citação que ele vai falar assim, ó, sem o transcendente e o transpessoal, ficamos doentes, violentos e nihilistas, ou então vazios de esperança e apáticos. Nihilismo quer dizer vazio, né? O vazio existencial. E aí eu gostaria de trazer a minha visão por quem já transcendeu, já foi para esse caminho e já voltou. Não há qualquer evidência, né, que a descrença em uma realidade transcendente realmente tenha como consequência os sintomas que o Maslow estava ali levantando, né? Até se você for ver bem, né, simples observação, a crença no transcendente, a crença em um Deus ou qualquer outra moralidade que vai além da questão humana, não vai evitar doenças, não vai evitar violência e não vai evitar vazio de esperança ou vazio existencial. A gente já vê hoje
né, isso acontecendo. Muitas pessoas têm lá suas religiões e tudo mais, e isso não é sinônimo de saúde psicológica e emocional, tá? Então, minha visão, o Maslow, ele teria lá uma crença e ele queria defender aquela crença dele, tudo bem, a gente respeita, né? Mas ainda não chegamos no meu propósito aqui, certo? Ele vai falar também sobre, talvez por ele estar levantando a questão do transcendente, né? Ele vai dizer que as pessoas que são consideradas boas, né? As pessoas que apregoam virtudes, elas têm sido vistas com um certo com um olhar assim de desconfiança. Ele coloca isso de um ponto de vista muito generalizado. Eu não entendi o que ele quis dizer. Quem é que coloca as pessoas boas em suspeição, tá? Mas ele levanta um problema, né, que é que pessoas boas, entre aspas, elas têm comportamentos cruéis, né? E por que ele vai falar do comportamento cruel? Porque o comportamento cruel vai ser uma base para ele falar de doença e de saúde, tá? Então ele fala que por conta de observar-se as pessoas boas terem comportamentos de crueldade, há um afastamento da virtude. Então, como se o virtuoso não fosse visto com um olhar de, vamos dizer assim, de que as pessoas buscassem, né? Eu não quero ser virtuoso e olha o que as pessoas boas fazem, né? Então existe um conflito social aí, tá? E aí ele vai lançar um termo que é o termo individuação, né? Que seria o quê? Ele vai dizer que individuação seria significa humanidade plena do indivíduo. Como seria o indivíduo na sua plena humanidade? Aquele que alcançou a individuação. Ou seria aquele que se realizou plenamente, em termos de, esse é o modelo que eu tenho de saúde mental, né? Saúde humana. Isso é humano. Quer dizer, o que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer que o ser humano que atende às suas necessidades poderia viver em plenitude, ou que para Maslow é o sinônimo de saúde mental, tá? E aí ele, para entender isso, ele começa todo o trabalho dele indagando sobre o que é saúde mental, né? O que pode ser primeiro definido como muito concernente à realidade humana e o que é saudável, tá? Então ele está insatisfeito, na verdade, com o conceito de saúde da sua época, apesar de que ele não traz qual é o conceito de saúde da sua época. Quer dizer, ele até discute, ele fala aqui que muitas vezes os pais chegam na clínica pedindo para ele vai criticar o conceito de adequação, de culturação, né? Então a gente sabe que isso realmente não é suficiente para entendermos o que é uma pessoa saudável, psiquicamente, emocionalmente, né? Então, para falar em saúde mental, ele propõe duas realidades: o da diminuição ou deficiência e o da psicologia do ser. Por isso que o livro é a introdução à psicologia do ser. Por quê? Psicologia do ser, o ser, esse aí ele está colocando como um modelo de saúde, tá? E diminuição, deficiência, o que ele quer dizer quando ele fala diminuição e deficiência? Ele está falando das doenças psíquicas. Na época se falava de neurose, psicose e psicopatia. E aí, para entender essas deficiências do ser humano, ele chamou isso de depsicologia. Agora, a psicologia do ser humano saudável, em sua plenitude e sua realização, ele vai falar de S-psicologia. E aí ele vai criticar o positivismo, que é o método, né, científico.
como que você vai realmente conseguir compreender uma realidade humana só por questões observáveis, sendo que acontece toda uma complexidade de situações no íntimo do ser humano, né? Então, aí que ele vai dizer, inclusive, que o positivismo foi um fracasso. Tá? Maslow, ele vai propor o conceito dele de saúde, mas, segundo ele, realista da realidade humana, e vê deficiências no conceito da sua época, que eu acabei de falar. Por isso ele vai criticar a psicologia positivista, que vai ignorar determinadas realidades humanas para fazer caber no método. Então eu ignoro o que acontece dentro do ser humano, ou só posso abordar e entender do ser humano através do comportamento observável, né? E eu posso, no máximo, fazer determinadas inferências, né? Estímulo e aguardar uma resposta e ver o que acontece. E por muito tempo foi assim, né? E aí ele vai criticar, porque ele vai falar assim, o ser humano é muito mais que estímulo-resposta, ou o indivíduo é estímulo-resposta, tá? Bom, o Maslow, ele fala assim, o que é a natureza humana. Então, pra gente entender o que é saúde, eu tenho que entender o que seria o ser humano em sua plenitude. Portanto, ele vai colocar lá, qualquer comportamento que manifeste crueldade, por exemplo, seria uma expressão do adoecimento e da patologia humana. Então, tem algum momento do livro que ele vai falar assim, uma macieira, ela não precisa fazer força para dar seus frutos, né? Para dar a maçã. Então, se a gente aproveitasse a analogia dele, ele vai dizer que isso o ser humano saudável é como se fosse uma macieira. Ele não precisa se esforçar para gerar frutos. Mas se a gente for aproveitar essa abordagem dele e fazer a mesma analogia para dizer de deficiência, uma macieira que teria uma potencialidade de gerar maçãs e não gera, ela está adoecida. E é nessa base que ele vai falar de conceito de doença psíquica, doença emocional, como a gente entende hoje, tá? Ele tem muita influência da psicanálise, porque é o que tinha na época. Talvez hoje, né, ele deve ter sido um dos contribuidores do avanço para a gente ter até a cognitiva comportamental, por exemplo, né? São esses autores que vão mostrando as deficiências, né, ao longo da história de qualquer ciência, e as coisas vão evoluindo, ainda bem, né? Mas ele tinha uma crença muito influenciada por essa questão da psicanálise, que é o que se tinha na época. Você vai ter os existencialistas, você vai ter a psicanálise, frentes fortes da psicologia humana, né? Então ele vai dizer que as emoções desagradáveis e dolorosas seriam motivo para serem controladas por serem indesejáveis. E aí que a gente, com o conhecimento atual, pode criticar qualquer um que estude o comportamento humano, a psique e as emoções, vai dizer que isso não é assim, né? Controlar as emoções, né? Por que ele fala isso? O que eu observo, pode ser que eu esteja equivocado, tá bom? Ele, como clínico, ele, como um psicólogo que atendia uma série de problemáticas em sua clínica, no indivíduo, ele tinha uma abordagem irretocável. Mas ele queria também entrar na área da psicologia social. E essas duas áreas, não tem como você... Enfim, eu só vou querer controlar uma emoção quando eu estou falando desse indivíduo num grupo. Mas quando eu estou na clínica falando com o indivíduo, ele é estimulado a tomar contato com as suas emoções. Até para que ela veja o tamanho do que ela está passando, para ela poder compreender e se aprofundar, né? Então, isso é o que muitas vezes, ao longo da leitura do Maslow, a gente vai vendo o quanto que ele se contradiz. Fica claro que ele tem lá uma
um anseio, um desejo de que o mundo seja melhor, né? A paz mundial, essa coisa que todo mundo quer, né? Mas perde a sua coerência no raciocínio algumas vezes, né? Então ele vai falar, por exemplo, né, que ele em curar emoções, né? Hoje a gente já sabe que não é assim. Então eu observo no texto dele que é esse conflito entre falar de psicologia social e psicologia do indivíduo. Aí ele começa a dar umas derrapadas. Ele fala da psicologia ter uma questão transcendente, do ser humano buscar o espiritual, mas depois ele, no meio do texto, ele critica também que as religiões não foram suficientes. Então, ele assim, se coloca numa liberdade de falar até de se contrariar, tá? Mas às vezes não fica muito claro que ele esteja dizendo, isso aqui é porque se fosse pensando num todo, isso aqui é se fosse pensando no indivíduo em seu todo, tá? Então, isso daí eu observei essas derrapadas do autor ao longo da leitura, tá? Eu vou chamar de derrapada. Bom, aí ele vai propor um termo chamado consciência intrínseca. O termo surge como uma espécie de competência que confere ao indivíduo uma percepção inconsciente ou pré-consciente das percepções. Seria uma capacidade de saber as próprias necessidades. E ele propõe como hipótese que determinados sintomas, aí sintomas emocionais, claramente, né? O protesto, a resistência à exploração, a prepotência, a negligência, desdém e tripúdio, como expressões, né, de algo que esteja mais profundo na psique, no subconsciente ou no inconsciente. Ele não define muito bem, mas no ambiente mais íntimo, que não é observável, mas que seria uma expressão de uma necessidade não atendida, tá? Ou um sistema de defesa de necessidades. Vou me atrever aqui a trazer o Marshall Rosenberg, que ele defende a ideia de que uma agressão nada mais é, uma raiva nada mais é que a expressão de uma necessidade não atendida. E o Maslow está indo nessa direção também, né? Quer dizer, é um sinal disso daí. Depois ele vai trazer o conceito do ser humano autêntico, que vem a ser o ser humano autêntico. O ser humano autêntico é aquele que manifesta suas potencialidades. E ele vai descrever o que seria uma pessoa autêntica. Assume uma nova relação com a sociedade, ele transcende a sua cultura, resiste à enculturação, torna-se mais desligado da sua cultura e a sociedade ao seu redor e passa a ser um membro da espécie humana e um pouco menos um membro do seu grupo social. Então esse é o ser autêntico realmente. Não é a pessoa que vai com as massas, né? Vamos dizer assim, no jargão dos dias atuais. E a pergunta que mobiliza o Maslow, por que ele começa a identificar a psicologia do ser? Por que ele começa essa investigação toda? Porque a inquietação dele, o motor, a pergunta inicial dele é o que é tão essencial ao homem que sem isso ele não poderia continuar sendo definido como homem. Homem, ele diz no sentido de ser humano. Então, ele vai dizer, aí ele começa a falar sobre o que se tem de psicologia na época. Eu não peguei tudo, mas algumas coisas eu trouxe aqui. Então ele fala, não tem ainda uma psicologia do eu autêntico. O Freud é deficiente, né? Porque ele vai falar coisas que são inverificadas. E é por isso que até surge o behaviorismo, né? Como uma forma de falar, a gente não pode afirmar que a abordagem freudiana ela realmente é efetiva, por isso nós precisamos de um método que possa ser depois mensurado, como toda questão científica, né? E ele vai falar que o behaviorismo ignora a natureza humana, fato.
né? Porque os behavioristas vão se posicionar, lembrando lá que o ser humano é uma caixa preta daqui para frente, eu só posso estudá-lo a partir do comportamento observável, né? E, portanto, ele fala, precisamos de uma psicologia ou uma ontopsicologia para compreender o que é essencial ao homem, que sem isso ele não poderia existir em sua potencialidade de crescimento. Então, o que é essencial ao homem é necessidade. Então, uma primeira questão ligada à necessidade é aquilo que é essencial ao homem é a necessidade, e essa necessidade bem atendida, bem suprida, é o que faz com que ele se desenvolva em suas potencialidades. Então, assim como a árvore tem a potencialidade de gerar a maçã, o homem tem em potencial questões para serem realizadas, a sua criatividade, a sua inteligência, enfim, a sua realização de uma maneira geral, né? Para ele entender bem, ele fala assim, então, só que o homem, ele é motivado, isso daí é observável, né? Ele é motivado e aquilo que o motiva são necessidades. Então, aí que ele começa a falar o seguinte, só que tem pessoas que são motivadas em suas necessidades, mas ela é cruel, mas ela tem agressividade, mas ela não se desenvolve, mas ela se fixa. E tem aquelas que são motivadas por suas necessidades e crescem, se desenvolvem, usam todas as potencialidades possíveis e imagináveis. E para isso, então, ele divide necessidade por deficiência. Lembra da depsicologia? Aquela que estuda as deficiências e as patologias humanas. E as necessidades da necessidade do ser, tá? Ou da S-psicologia e do desenvolvimento. Ou a necessidade, ou a motivação do ser humano autêntico. Na verdade, ele já começa com isso, tá? Ele é o cara, que eu não sei se tem outros autores, mas ele vai inaugurar, ele sempre foi categorizado lá como humanista, mas é ele que vai falar da psicologia positiva. Ele que começa, apesar da psicologia positiva ser algo muito recente, ele fala assim, precisamos também fazer uma psicologia da saúde, aquela em que vai focar no ser humano que está apto a se manifestar por essa motivação e não por demotivação, não por deficiência, não por patologias. E isso é uma das críticas que ele faz ao Freud, porque ele vai falar, Freud só abordava a doença, isso a gente já sabe, né? Bom, então, dividindo aqui, motivação por deficiência e motivação do ser humano autêntico. A motivação por deficiência, ela se refere a uma base instintoide. Mas o ser humano que é motivado, a motivação do ser humano autêntico também não tem instintos? Também tem. A forma de enfrentamento é diferente, tá? Motivação por deficiência, quando essa necessidade básica instintoide não é atendida, a ausência dela gera doença, a presença evita a doença, a restauração restaura a cura, promove, né, no caso, a cura. Motivação por deficiência, e aqui eu acabei repetindo isso aqui, Maslow sente a necessidade de indicadores objetivos de estados subjetivos para estudar e definir as necessidades humanas. É o mesmo problema que eu estou enfrentando, né? E daí ele vai falar que o termo de individuação ele traz, na verdade ele se apropria desse termo porque quem propõe é o Goldstein, um outro autor que estudava lesões cerebrais de soldados na guerra. E o movimento da pessoa buscar se reconstruir ou se adaptar, mesmo com as limitações provenientes das lesões físicas pós-guerra, a pessoa estava então no movimento de individuação. Então, por isso que ele vai dizer que a pessoa que se
da essa psicologia, ela é a pessoa da individuação. E o que vem a ser uma neurose? Uma neurose é aquilo que distorce um movimento que seria natural do ser humano no desenvolvimento. Tudo aquilo que estagna a pessoa está localizado na demotivação, na depsicologia, na neurose, na psicopatia, enfim, nos processos, os problemas doentios da pessoa. Agora vamos observar a pessoa que tem essa motivação ou a motivação do ser. Quem é esse indivíduo? Quais são as características desse ser humano saudável? Ele tem uma percepção superior da realidade. Agora, dentro da psicopatologia, a gente vai estudar o que é realidade, né? Então, uma coisa é o que eu observo pelo mundo sensível, tá bom? O que é o mundo sensível? Olhar, aquilo que eu vejo, o olfato, o que eu sinto, paladar, tato, audição. Então, 5 sentidos básicos são as minhas formas de perceber o mundo. São os meus canais entre meus receptivos, meus tentáculos, vamos dizer, em relação ao mundo objetivo, e o meu cérebro, que fica lá dentro da caixa e que não consegue enxergar nada. Ele apenas codifica a realidade a partir desses sentidos todos. Percepção é justamente o que acontece dentro lá dessa codificação. Então, eu posso, de repente, dizer que eu estou vendo algo, mas esse algo não pode ser observado por outras pessoas naquele ambiente. Tem algo aí na minha percepção, não é nos sentidos, mas a minha interpretação da realidade que está precisando de ajuste, ou está com alguma questão aí que está interferindo nessa percepção. Então, quando o Maslow vai falar que uma pessoa sadia, saudável, ela tem uma percepção da realidade, o que ele está falando é que uma percepção superior da realidade quer dizer que a pessoa ela está sofrendo menos com, vamos dizer, uma codificação interna deficitária ou que não esteja funcionando em sua plenitude. Por isso que ele usa esses termos, plenitude, psicologia do ser humano, porque espera-se que o ser humano saudável vai observar as coisas como elas são. Tá? Outro item, aceitação crescente do eu, dos outros e da natureza. Quando eu aceito as coisas como elas são, inclusive a mim mesmo com as minhas limitações, deficiências, dificuldades, eu sou um sujeito, um indivíduo mais saudável. Espontaneidade crescente, quer dizer, o indivíduo saudável, ele não se preocupa com o outro, no sentido do que o outro vai dizer ou se ele vai passar algum ridículo. Ele simplesmente se manifesta de maneira tranquila, ele sabe quem é ele. Aumento da concentração no problema. Tá meio vago aqui, mas o que eu percebo do que ele quer dizer é o foco. Quando ele tem algo, ele se debruça naquele foco e resolve, né? Ele é centrado. Tá? Crescente distanciamento e desejo de intimidade. Então, tem uma questão que ele vai falar do sujeito saudável, que esse distanciamento é que ele não depende dos outros, tá? Ele vive, convive, ele compartilha, ele quer a intimidade, mas a vida dele não depende disso, né? Ele tem um nível maior de autonomia nas questões emocionais. A maior originalidade de apreciação e riqueza de reação emocional. Quer dizer, quanto mais eu consigo ter um dicionário emocional, identificar, estou chateado, estou feliz, estou
angustiado, a pessoa que ela consegue identificar o que ela está sentindo, né? E não simplesmente falar, tô com dor de barriga, eu não tenho a menor ideia do que é, e às vezes é emocional. Ela não saber essa diferenciação, isso está lá na D-psicologia, tá? Então, essa psicologia vai dizer que esse é um sujeito saudável. Maior frequência de experiências culminantes. Então, lá no final do livro, ele vai ter um capítulo inteiro só para experiências culminantes. E dentro do que ele descreve como experiência culminante, tem muita relação com quem experimenta uma motivação tão alta no que faz pelo que faz, não esperando um ganho secundário, uma coisa na frente. A pessoa se realiza pelo fazer, pela atividade em si. E está muito parecido com mindfulness também. Tá? Quem já experimentou, quem tem o hábito da meditação ou faz o mindfulness, identifica rapidamente o que ele quer dizer com experiências culminantes. Tá? Quer dizer, é o auge da sua plenitude, da sua manifestação. Maior identificação com a espécie humana. Então não vai ter mais diferença, classe social, gênero ou etnia, ou enfim, humano é humano para essa pessoa, tá? Todo mundo é bem-vindo, é uma relação mais universal possível com o outro. Afinal, ele não depende da opinião do outro, então ele convive com qualquer pessoa, quer dizer, não é convive, ele se identifica com o outro enquanto outro membro da espécie humana. Relações interpessoais mudadas, ele vai dizer até melhoradas, porque é uma questão clínica. Então, quando a pessoa começa a estar mais saudável, ela melhora as suas relações com as pessoas nas quais ela convive. Estrutura de caráter mais democrática, mesma coisa que eu falei anteriormente em relação às diferenças dos seres humanos, né? Enfim, ele vai buscar ter maior contemplação do outro, da opinião do outro, vai ver que, né, quer dizer, ele tem mais empatia, enfim. Grande aumento da criatividade. Para mim, esse é um ponto que ele representa a pessoa que manifesta-se em sua plenitude, até tema do meu livro, do livro que eu publiquei e que eu estudei, né? Então, eu identifico muito do que ele fala, porque para a pessoa ter a sua criatividade, ela precisa ter liberdade, ela precisa não se preocupar com a opinião do outro, ela precisa estar conectada com ela mesma, ela tem motores internos que a movem, né? E ela não depende do outro para se mover. Logo, é a pessoa criativa, tá? E, por último aqui, uma certa mudança no sistema de valores. Então, ele vai dizer, os valores que a pessoa manifesta são construídos por ela mesma e não porque alguém falou para ela que ela tenha que ser de determinada forma ou que tenha que seguir determinada regra ou determinada norma, né? Ela se tem como referência para o seu conjunto de valores e até virtudes. A questão dos valores, ele vai fazer lá as diferenças, né? O autor ele vai criticar a visão de Freud sobre combater impulsos, porque quando você viu como ele se contradiz? Primeiro ele fala que tem que combater os impulsos, depois ele volta e fala que isso é criticável na questão do Freud. E eu concordo agora com essa visão, né? A repressão em si já é uma patologia, seria a negação de si, a negação do ser, né? Então, o ser humano seria definido. Como que seria o ser humano? O que é essencial ao ser humano? O conceito de identidade ou experiência de identidade, a pessoa saber quem ela é, o que ela quer, o que ela precisa, o que ela gosta, o que ela não gosta. É interessante isso aqui para a gente ver quando que a pessoa tem um conceito de identidade, quando numa entrevista de emprego alguém pergunta, me fale sobre você, e a pessoa começa a ficar nervosa, né? Ela nem sabe o que ela quer, o que ela gosta, o que ela precisa. E somente quem sabe essas coisas tem uma identidade, certo?
Inclusive, a pessoa que se conhece, que tem essa identidade bem definida, ela pode até escolher o que é pertinente falar sobre ela naquele momento ou não, tá? Para a gente entender bem como esse autoconhecimento ou reconhecimento, ele é importante, tá? Existencialistas, eles vão buscar compreender a natureza humana, o que impulsiona o indivíduo a procurar pela terapia, na visão do Maslow, seria quando ele sente que a sua existência está diminuída. E a terapia significaria um resgate de valores, tá? Inclusive, até o outro livro do Viktor Frankl, que eu li aqui no canal, lembra que em busca de sentido, né? Quer dizer, o que a pessoa precisa? E a grande surpresa do Viktor Frankl é que o livro bombou, as pessoas queriam saber e compraram, virou best-seller, ele ficou famoso por causa daquele livro. E aí ele fala como que as pessoas estariam carentes de existência, ou elas vivenciariam um vazio existencial. E por que ele se surpreende com isso? Porque ele foi um sobrevivente lá de campo de concentração, né? Como que eu, que passei por tudo, tô aqui cheio de coisas para realizar, e as pessoas que estão aí com sua vida mais ou menos, elas estão cheias de vazio existencial, né? Então, aí seria o motivo da pessoa procurar pela terapia. Ótimo, maravilha, né? O tempo futuro em psicologia. Então, ele vai estudar isso na psicologia. Somente uma pessoa dotada de flexibilidade criativa seria capaz de enfrentar a novidade, seja ela qual for, com confiança e sem medo. Porque aí ela tem ela como referência. Lembra? Individual, ela tem a sua identidade, e aí depois ela pode passar por qualquer adversidade e que ela confie em quem ela é e o que ela quer para ela. Psicologia seria o estudo dos artifícios que nós usamos para evitar a ansiedade da novidade absoluta. Quando o indivíduo sem essa flexibilidade acredita que o futuro seria exatamente como foi o seu passado. Então, quando a pessoa não experimenta isso, ela vê assim, não tem saída, ela não vê futuro dentro da problemática que ela esteja vivendo. Geralmente essa pessoa, ela é demotivada, tá? Ela vai buscar se motivar. Eu não sei se vai ter mais pra frente, se eu anotei, eu não lembro, mas eu vou falar agora porque eu tô lembrando, que é o seguinte: quando o Maslow vai falar de tempo, futuro, como que funciona o futuro na psicologia do ser, né? Ele vai falar que ele aborda a terapia como se fosse um ajuste de estratégias para o atendimento das necessidades. E só pode ser considerado deste modo se o indivíduo possui alguns recursos de autonomia das necessidades instintoides da afiliação bem sedimentadas. Então, entenda, as necessidades básicas, elas são instintoides. Sem elas, nós não vivemos bem. Sem elas, nós não existimos. O indivíduo demotivado, ele vai entender que essas necessidades básicas só podem ser atendidas por outra pessoa, por um lugar, por seja lá qual for o que ele vai dizer, que vai atender a necessidade básica instintoide dele, jamais por ele mesmo. Então esse é o primeiro impacto que a gente vai na hora de falar sobre necessidades. Para o Maslow, a pessoa que busca terapia e ela estiver querendo voltar-se para fora, para buscar essas necessidades de fora, é feito um ajuste para que ela aprenda a se suprir e se atender. E quais seriam essas necessidades básicas instintoides? Amor, segurança, todas aquelas que estão na categoria da afiliação. Então, sem essas necessidades básicas, nenhum ser humano cresce. A diferença é que o demotivado, ele fica buscando lá fora. E o S-motivado, ele se supre. Ele percebe o amor, ele sente o amor, ele se supre em suas necessidades básicas instintoides e não depende do outro para isso. Tá? Então,
É a partir daí que a gente vai falar de necessidade, tá? Aí ele traz o conceito de satisfação. Muito legal isso, porque a diferença entre deficiência e motivação. A motivação por deficiência ou a demotivação impulsiona o indivíduo a buscar que suas necessidades sejam satisfeitas por outros. Pronto, achei o conteúdo aqui. Né? Aí, entre aspas, as pessoas sadias são capazes de satisfazer por si as necessidades básicas de filiação, amor, segurança, respeito, amor próprio e direcionar a sua motivação para o crescimento ou para a necessidade de realização, realização de potenciais, capacidades, talentos, vocação, destino, apelo e com tendência para a sua unidade, integração e sinergia. Quer dizer, é o ser humano pleno. Tá? A motivação do ser ou do ser humano saudável é voltada para a individuação ou crescimento. Indivíduos doentes odeiam os próprios impulsos e tenderão para a repressão, o que já por si só caracteriza a doença. E aí ele vai criticar o estoicismo, que o estoicismo defende que o indivíduo se livre dos seus impulsos e o objetivo da individuação não é você se livrar dos seus impulsos, mas você trazer para você entender quais são as necessidades e se suprir, né? Então, efeitos da pessoa satisfeita. O que significa? Aí ele vai fazer uma pergunta. O que é o gosto pela vida, né? O que é satisfação? Primeiro item. A satisfação não é repouso. Não é a pessoa falar, pronto, agora eu vou descansar, vou ficar em paz, não vou fazer nada. Pelo contrário. Existem pessoas muito satisfeitas, ativas, que produzem, que fazem uso da sua criatividade, que usam as suas potencialidades, né? E elas estão satisfeitas, mas não há repouso nessa relação, tá? Satisfação significa fazer atividade pela atividade, não para um ganho futuro. Então eu não vou trabalhar, ficar 8 horas por dia no trabalho para ganhar dinheiro. Se isso não é algo que me satisfaça, eu vou procurar algo que me satisfaça, obter meu sustento da mesma forma, mas com uma atividade em si que me gera satisfação. Olha só a diferença, tá? A maioria das pessoas faz qualquer coisa, trabalha para obter a segurança. E a gente vai entender isso lá no final, né? Porém, a atividade deixa de proporcionar satisfação quando não obtém algum resultado, quando não conseguir obter um desempenho, quando tiver ineficiência. Eu gosto de ler, mas eu não estou conseguindo ler porque minha vista está cansada. Eu passo a ter enjoos quando eu leio, né? Isso pode vir a frustrar, sim, não gerar satisfação numa atividade que em tese geraria. Ou eu vou fazer exercício, mas hoje eu estou cansado, não está me dando satisfação, eu estou fazendo puxado. Isso frustra a satisfação de uma atividade, sim, mesmo que a pessoa seja motivada para aquilo, né? No conceito de satisfação surge o prazer inferior e o prazer superior. Se o sentimento com a atividade desencadear alívio, isso não é sinônimo de satisfação, tá? A gente já desenvolvemos bastante estudo agora, nesses dias atrás, esses meses atrás, sobre a sexualidade, né? Sobre a satisfação sexual, ela é bem isso. Eu já vou até puxar para cá para ilustrar, tá? Quando a pessoa ela busca fazer logo o sexo para acabar logo e o sentimento que ela tem quando acaba é de alívio, ou ela não vejo a hora de chegar no orgasmo para obter alívio, isso não representa a satisfação sexual, ok? Aí, quem quiser saber mais sobre isso, põe aí nos comentários que a gente pode até fazer um vídeo sobre este assunto, tá? Porque é um assunto pertinente. Mas, se eu faço um negócio, por exemplo, eu tenho que estudar. Deixa eu fazer logo ele para terminar logo. E aí, quando a pessoa termina de estudar, ela fala, ainda bem que eu me livrei daquilo. Isso não é satisfação, tá? Satisfação deixa eu estudar.
Aí eu me sinto bem, eu aprendo coisas, é bacana. Ah, eu cansei, vou descansar. Mas isso é em si a atividade fim, tá? Por isso tem relação com satisfação, tem a ver com necessidades satisfeitas, tá? Então vamos lá, seguindo. Todas as pessoas necessitam de segurança, amor, status em seu meio. Isso não é um privilégio de um tipo de pessoa, isso é humano, tá? Então, individuação é uma condição que ele vai chamar lá de idiosincrásica, porque é singular, tem a ver com o ser humano, né? Ele precisa dessa individuação. Quando ele adoece, é quando ele não alcança essa individuação. A filiação é uma necessidade, e também a gente vou trazer outra obra aqui para o canal depois, que também são os mais atuais autores que falam sobre as necessidades, que é o Deci Ryan e outros, e eles já vão falar sobre esse. Eles dividem as necessidades em apenas 3, que é afiliação, poder e realização, tá? O indivíduo precisaria, no contexto da afiliação, se ajustar ao meio para obter as suas necessidades de afiliação. Porém, aquele que aprendeu, olha só, aprendizado, a satisfazer por si só suas necessidades de afiliação, depende menos do meio e vivencia a autossuficiência. Neste caso, a fonte de satisfação é interna. Surgem 2 outros conceitos, o de liberdade psicológica e liberdade geográfica. São 2 coisas completamente diferentes. Pessoas individuacionantes não veem o outro como alguém que precisa para obter algo, mas vivencia com o outro um amor desinteressado. Ah, eu gostaria de estar próximo a você. Se você não estiver disponível, tudo bem. Ó, isso daí é a pessoa saudável, que busca e atende às próprias necessidades instintoides e ela está predisposta para o crescimento. Aí ele vai fazer um trabalho, assim, toda uma fundamentação de crítica à aprendizagem, e aí isso também remete ao meu estudo lá sobre criatividade, né? A aprendizagem lá na época ela é limitada a repetições. Então, eu quero que o indivíduo aprenda determinado conteúdo, então eu vou disponibilizar o conteúdo para esse indivíduo e ele que vai aprender porque eu estou pedindo para ele fazer. Tá? E desde aquela época o Maslow já entendia que a motivação da aprendizagem ela é interna, quer dizer, ela tem de base um motor interno, não é o outro que me faz aprender, eu é que vou atrás do conhecimento do aprendizado, e ele requer um despojamento de inibições. Perfeito, para eu aprender algo novo, eu não posso, né, estar preocupada de abrir mão de determinados conteúdos anteriores. Se eu estou em busca de um conhecimento verdadeiro, eu tenho que olhar e falar, ó, esse conhecimento que eu tenho, ele não é mais suficiente, com base em todas essas outras evidências da realidade que se expuseram na minha frente. Então, vamos lá, pessoas que estudam e mantêm as mesmas ideias estagnadas, são as pessoas que a gente pode ver que são motivadas por demotivação. Tá? Então, elas são as pessoas ainda com a sua segurança interna comprometida e ainda dependem do outro para isso. E as pessoas já em sua plenitude, que têm autossuficiência no sentido da afiliação, elas já mudam, conforme elas evoluem de ideias, elas mudam, isso é normal, faz parte de eu aprender algo novo, né? Então, no momento que ela permite que a natureza interna dela se expresse, ela aprende, e ela vai atrás, e ela se motiva, não precisa de nada externo, nenhum aparato. Com base nesse conteúdo, quem trabalha nessa linha é o José Pacheco, uma pessoa que estabelece uma metodologia de ensino no qual o aluno é que direciona o seu conhecimento, é um trabalho fantástico também. Portanto, as pessoas que se realizam a si mesmas e alcançam a sua própria individuação, isso não é aprendido, não é alguém que ensina. O aprendizado está mais ligado à autoexpressão, ou seja, é uma decorrência de uma inquietação interna.
Aí ele vai falar do amor desinteressado, o amor por deficiência versus, né, amor por deficiência. E ele vai caracterizar em comportamentos as diferenças entre as duas condições. A pessoa que se defende de crescer, né? Porque ela está em busca de que o outro supra a ela, né? Então, ele aqui entre aspas o que ele fala lá: a criança sadia apenas como ser, como parte do seu ser, é aleatória, espontaneamente curiosa, exploratória, não deliberada, não interatuante, expressiva, não motivada por qualquer deficiência do tipo comum. A sua tendência será para exercitar os seus poderes, esforçar-se por alcançar alguma coisa, deixar-se absorver e fascinar, mostrar-se interessado, jogar e representar, querer, saber, explorar, manipular o mundo, explorar, manipular, experimentar, interessar-se, escolher, deliciar-se, gozar, podem ser considerados atributos do puro ser. Ou seja, tudo isso que ele falou aqui são necessidades, né? Necessidades de expressão que a gente observa facilmente numa criança. Se a criança não está sendo assim, tem alguma coisa errada, né? Levam ao vir a ser, quer dizer, uma pessoa que se manifesta dessa forma, livremente, com todas essas explorações aí, todas essas expressões, ela deixa o potencial dela se desabrochar. Por isso que ele fala do vir a ser. Ela tem um potencial e ela manifesta esse potencial e ele vai virar, né? Ele vai se desenvolver. Embora de um modo acidental, fortuito, imprevisto e não programado. Não é assim, eu tenho que ser tal coisa. Simplesmente, o movimento que a pessoa faz é natural, ele é instigado pelo conhecimento, por ir à frente e tudo mais, e de repente, quando ela vê, ela atinge uma série de resultados disso. O Viktor Frankl, ele fala assim: não persiga o sucesso, porque na hora que você é você mesmo, o sucesso te alcança, e aí eu quero ver você se livrar dele. É basicamente nessa linha de raciocínio aqui. A experiência espontânea e criadora pode acontecer, e acontece. A criatividade, né, eu já dentro do que eu já estudei e já proponho no livro, ela é realmente uma resultante, né, de uma pessoa livre e que está engajada e com motivações intrínsecas, tá? Teresa Amabile, ela vai propor a motivação intrínseca e extrínseca. O Maslow vai falar de deficiência e motivação do ser. Tá? Mas basicamente os conceitos se aproximam bastante. Se a gente resumir a ideia do Maslow, ele faz um esqueminha e dá pra gente entender bem o que vem a ser uma necessidade, né? Ele vai colocar segurança, a pessoa no meio e o crescimento. Ele põe uma dicotomia entre segurança e crescimento. Então, a pessoa que está voltada, o foco dela está voltado para atendimento das necessidades de segurança, ela mesma não é capaz de suprir isso, ela não é capaz de atender a isso, ela está voltada para a deficiência. Logo, não há crescimento, a gente não consegue nem abordar as questões de realização e poder. Ela não tem autonomia nem mesmo para suprir a própria segurança. Então, com base nisso, ele vai criar essa dicotomia, né? A pessoa só consegue se desenvolver plenamente enquanto ser humano, explorando e manifestando a sua essência humana, que vem a ser o quê? As necessidades, a plenitude da realização e do poder e tudo aquilo que tem a ver, né, com as potencialidades de desenvolvimento dela. Ela não vai desenvolver isso enquanto um assunto da filiação não tiver sedimentado, né? Então, e a jornada dela, para ela se manifestar
tal qual a árvore da macieira, né, vamos dizer assim, em sua plenitude, em seu potencial, fazendo as suas necessidades plenas. Isso precisa ser devidamente atendido e ela precisa aprender a se suprir nesse sentido. Então, se o indivíduo está preocupado com a segurança dele, não há criatividade, não há desenvolvimento, tá? É isso que ele vai dizer, e aí a gente entende por que as pessoas escutam determinadas coisas lá na comunicação não violenta quando ela está em deficiência, ou está no processo da depsicologia, ou está na neurose. O Marshall Rosenberg, ele vai falar da necessidade do grito de socorro suicida, das estratégias suicidas, né? O Maslow vai falar de necessidade neurótica, que é quando a pessoa ela ainda nem tem a capacidade da autodeterminação. Esse é um outro conceito também que surge na obra do Maslow, que o indivíduo que se supre, o indivíduo que se atende, ele se autodetermina. Ele não precisa do meio, do outro, da família, da autorização de ninguém. Ele tem autonomia de autodeterminação. E quando ele tem a autodeterminação, ele se manifesta de maneira integrada e livre. Ok? Então, o foco aqui, né, no texto eu pus aqui, ou o foco do indivíduo está na segurança, ou ele está voltado para o desenvolvimento. Se o foco está na segurança, é porque aquilo falta, e se falta é porque ele não supre aquela necessidade, estará existindo, reagindo em déficit ou agindo em falta. Todas as motivações dessa pessoa estão sempre não satisfeitas, né? É a pessoa que vive na insatisfação generalizada. Da importância do estudo das necessidades e identificar se o indivíduo está agindo em demotivação ou essa motivação. Bom, gente, isso que eu queria trazer né, como um resumo. Já deu para entender muita coisa sobre as necessidades com essa abordagem. Eu achei fantástico, ampliou demais a minha visão. Se eu tivesse que falar sobre tudo que eu li, né, e vocês que estão acompanhando puderam também ler junto comigo, se eu pudesse trazer tudo, eu iria acabar produzindo um material a mais, no mesmo teor do livro. Então, eu não achei que seria relevante. Eu foquei no que é importante para a minha motivação, na verdade, que é definir a necessidade. E o Maslow ele vai definir que tem a necessidade da saúde e a necessidade por deficiência da neurose do indivíduo que não alcança. E esse indivíduo é porque ele está em falta na sua segurança emocional. Aí ele vai falar do termo de liberdade psicológica, da individuação e vários outros conceitos que vão contemplando e vão caracterizando esse indivíduo que se atende. Então, para nós que trabalhamos no set terapêutico, identificar essas lacunas, né, que a pessoa ainda não consegue identificar, não consegue suprir, e auxiliá-la para que ela desenvolva isso. E aí, como sempre, ela vai desenvolver se ela quiser, como sempre, né? E se a pessoa ela quiser se desenvolver, ela tem a oportunidade. Se ela estiver ainda querendo que o outro faça por ela, ela não vai muito longe nesse sentido, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha, comenta, mostra engajamento aí pra gente continuar com o trabalho. Mas eu vou continuar de qualquer forma, porque isso me ajuda a estudar e aprofundar nos temas. Observei que só ler superficialmente um livro não dá essa riqueza, né? A gente lê, a gente estuda, a gente traz os conteúdos que são relevantes para ampliar o conhecimento pessoal, ok? Então, vou ficando por aqui e até uma próxima leitura. Tchau!